Em 2008, Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos. Era a eleição do primeiro negro como presidente daquele país. Era a ideia de que finalmente os problemas raciais iriam acabar nos Estados Unidos. Porém, 6 anos depois, Michael Brown, um jovem negro de apenas 18 anos, foi assassinado na cidade de Ferguson, na periferia dessa cidade no estado do Missouri, por um policial branco. Deu início então às pressões que levariam à criação do movimento negro Black Lives Matter. 2020, infelizmente, George Floyd foi assassinado. As últimas palavras do negro George Floyd, assassinado por um policial branco, foram: "Eu não consigo respirar". Fato 1. A democracia nos Estados Unidos sempre foi montada, estruturada em cima de hierarquia social, mesmo depois da abolição da escravatura na parte final do século XIX. Em 1896, a Suprema Corte Americana julgou um caso importantíssimo, o caso Plessy versus Ferguson, determinando que seria sim legal a ideia da doutrina separados mais iguais, isto é, de que pudesse acontecer nos Estados Unidos bairros separando as pessoas. Esse fato duraria até a década de 50, quando se iniciaria os primeiros movimentos negros na busca pela igualdade de direitos. Fato 2. As mudanças viriam durante a administração do presidente Franklin Delano Roosevelt, o democrata que assumiu o poder com a incumbência de tirar o país da Grande Depressão após a crise de 29. Neste momento, o movimento negro começa a frequentar o Partido Democrata, ainda muito associado às questões segregacionistas na região sul dos Estados Unidos. Em 1955, Rosa Parks se recusa a se levantar de um banco de um ônibus para dar lugar a um cidadão branco, dando início, portanto, ao movimento dos direitos civis nos Estados Unidos e modificando, então, a ideia da cultura segregacionista nos Estados Unidos. Martin Luther King emergiu como figura proeminente do movimento após liderar o boicote de Montgomery, no Alabama. Por meio da Conferência da Liderança Cristã do Sul, demonstrou sua capacidade como articulador e orador, lançando mão de recursos do discurso religioso, explorando símbolos da identidade nacional norte-americana. A sua posição integracionista, que se reportava a valores democráticos atribuídos aos Estados Unidos, inspirou toda a população americana. Porém, foi durante o governo Lyndon Johnson que isso tomou corpo. Em 1964, a Lei dos Direitos Civis foi aprovada, dando finalmente a ideia de que não poderia existir, do ponto de vista legal, nenhuma discriminação em relação à população negra. Fato 4. A legislação, contudo, não foi capaz de suprir as expectativas do movimento negro nos Estados Unidos, principalmente no tocante à questão da igualdade social. No caso das cidades da região mais a oeste e da região norte, essas já não possuíam leis segregacionistas, tá? E, portanto, a divisão social continuava muito intensa. Dessa forma, a luta se deu através principalmente do movimento Black Power, a ideia do negro, da supremacia negra. Com o assassinato de Martin Luther King em 1968, os Panteras Negras começaram a trazer ao movimento um caráter mais violento. No tocante à questão brasileira, nós podemos encontrar uma vasta literatura que trata a ideia da miscigenação e de uma democracia racial. Essa ideia está muito presente, principalmente a partir do início do século XX, dando a ideia de povo cordial, a ideia de uma democracia sem problemas relacionados a essas questões. Estes conceitos criados no imaginário popular, sobretudo a partir dessas primeiras décadas do século XX, construiu de forma distorcida a imagem de convivência harmônica entre as pessoas, sem conflitos raciais, culminando assim na ideia da inexistência do racismo nas relações sociais em nossa sociedade. Esse conceito, analisado numa perspectiva histórica, foi amplamente criticado, a ponto de se concluir que o mesmo não passava de um mito da democracia racial, que serviria apenas como uma espécie de camuflagem para esconder de fato os grandes problemas dessa hierarquia social existente no Brasil. Bom, o legislador de 88 foi muito compreensivo no tocante à importância da questão do racismo no Brasil. Ele começa logo em seu primeiro artigo, no artigo 1º, trazendo a ideia da dignidade da pessoa humana como um fundamento da existência da República Federativa Brasileira. No artigo 3º, que trata dos objetivos da Constituição, ele trata essa questão de uma forma muito incisiva na ideia de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Em seu artigo 4º, o inciso 8º,
ele trata a questão da repulsa ao racismo, tá? Ao terrorismo, especificamente ao racismo. No seu artigo 5º, ele trata o racismo como crime inafiançável e imprescritível em seu inciso de número 62, o que demonstra, portanto, a ideia de que toda e qualquer prática discriminatória contra a raça, contra a cor, é de fato algo repugnante dentro da própria estrutura jurídica brasileira. Após a promulgação da Constituição de 88, o legislador criou a Lei 7.716, estabelecendo, portanto, penas mais duras e novos tipos penais em relação ao racismo. É importante destacar que esse fato corrobora com toda a ideia de uma sociedade livre, justa e solidária presente na Constituição, na busca de um país que respeite a sua condição histórica, étnica e que elimine toda e qualquer situação que possa causar discriminação racial dentro desse país.